Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza. Estou aqui para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre a língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é a leitura e análise de parágrafos. Quando a gente fala em processo de leitura, a gente tem que observar alguns elementos característicos daqueles textos. Assim, a nossa leitura terá um objetivo maior. Quando a gente fala na análise, é você observar os elementos tanto lexicais das palavras, quanto gramaticais. Assim, observando esses dois elementos, você consegue absorver e ter um objetivo maior em sua leitura. A gente vai analisar hoje textos narrativos, descritivos e dissertativos. Primeiramente, o que são esses textos? São tipologias textuais. Tipologias têm como característica uma finalidade, uma estrutura e um objetivo. As tipologias estão divididas em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, ok? Vamos observar um pouco as finalidades dos três textos que nós iremos estudar hoje. Primeiramente, o texto narrativo, a tipologia narrativa. Ela tem a finalidade de contar histórias, ok? Próximo, o texto descritivo. Ele tem a finalidade de criar uma imagem na cabeça do leitor. Tá? Ele pode descrever uma pessoa, um lugar, um objeto, um país, uma cidade, tá? A fim de construir na cabeça daquele leitor uma imagem, tá bom? E por último, o texto dissertativo. Esse é mais simples. É expor uma opinião por meio de argumentos, ok? Então vamos lá. Vamos começar nosso estudo pelo texto narrativo, ok? A principal característica do texto narrativo, ele possui um enredo. É a trama do texto. O enredo sempre tem que... Eu vou a palavra enredo, pensa na palavra trama, tá bom? A trama é a sequência dos acontecimentos dentro do texto. Tá? Uma boa trama move o texto o tempo todo, ok? Além do enredo, eu tenho os personagens, eu tenho tempo, eu tenho o espaço e tenho o narrador, elemento importantíssimo, ok? Lembrando, a gente tem os personagens primários e secundários, ou protagonistas e antagonistas, ou no nome mais comum, o mocinho e o vilão, tá bom? Vamos olhar, observar o nosso texto aqui. Eu trouxe um texto narrativo de Machado de Assis chamado A Causa Secreta. Esse texto já caiu no Enem em uma questão. Então é legal a gente analisá-lo aí para a gente conhecer um pouco mais sobre a obra de Machado de Assis. Observem a presença do narrador desde o início do texto. Garcia tinha-se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-se na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o épico de um livro adultério. Eu tenho Garcia, tenho Fortunato, eu tenho um tempo, eu tenho um espaço. Eu estou contando uma história. Ah, esses elementos são essenciais na leitura e análise de um texto narrativo. Observar o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o seu enredo. Ok? Vamos ao próximo. Agora nós temos o texto descritivo. Lembrando, a finalidade do texto descritivo é criar uma imagem na cabeça do leitor. Ele precisa tentar criar um retrato daquilo que ele está lendo. Observem as características aqui. Expõe a observação de modo que indique características, seja de um objeto, lugar, pessoa ou fato. Dessa maneira, alguns recursos linguísticos são relevantes. A utilização de adjetivos, adjetivo, lembra? É qualidade. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que um defeito também é um adjetivo. Também. Mas nesse tipo de texto, geralmente eu exalto as qualidades, tá bom? Vamos lá. Verbos de ligação. É, ser, estar, permanecer, ficar, andar. O que é um verbo de ligação? Isso é bem simples.
Observa a frase. João é bonito. Este é um verbo de ligação. Ele liga João à sua qualidade. Tá? Simples aí para você lembrar o que é um verbo de ligação. E por último, as metáforas e comparações. Nós já estudamos numa aula anterior as figuras de linguagem. Vale a pena voltar na nossa aula e observar quais são as figuras de linguagem chamadas metáfora e a comparação. Mas já deixo aí uma dica. Metáfora e comparação são bem semelhantes, hein? Vamos ao texto. Primeiramente, antes do texto, vamos lembrar da estrutura, importante elemento. Como é a estrutura de um texto descritivo? Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. Primeiro, na introdução, eu vou apresentar o objeto ao leitor. Segundo momento, desenvolvimento. Eu vou começar as descrições. Aí vai entrar os adjetivos, as qualidades. E por último, eu vou terminar a caracterização do elemento. Eu trouxe um texto para a gente observar isso, um texto do autor chamado Murilo Mendes. Vamos observar? Chama Prima Julieta. Prima Julieta, jovem viúva, aparecia de vez em quando na casa de meus pais ou nas minhas tias. O marido que lhe deixava uma fortuna substancial pertencia ao ramo rico da família Monteiro de Barros. Nós éramos do ramo pobre. Prima Julieta possuía uma casa no Rio e outra em Juiz de Fora. Morava em companhia de uma filha adotiva e já fora 3 vezes à Europa. Observe o texto descritivo, como ele funciona. Ele tem uma descrição. Existem 3 tipos de descrição. Existe a descrição objetiva, a subjetiva e a sensorial. Tá? Objetiva, eu descrevo sem colocar nenhuma emoção. Subjetiva, eu coloco as emoções. E sensorial, eu trabalho os 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Certo? Vamos ao próximo texto aqui. Texto dissertativo. A gente a todo tempo usa o texto dissertativo, porque a todo tempo você tem que argumentar. Vamos dar um exemplo simples. Você é casado, tem uma esposa, e você quer jogar futebol na sexta-feira. Você precisa argumentar com ela por que você precisa jogar futebol. Aí você coloca o seu primeiro argumento. Futebol é uma prática esportiva saudável. Olha que interessante esse argumento. Então, esse processo é o chamado processo de argumentação. Eu exponho um ponto de vista com argumentos. Lembrando, tem características também para a gente observar aqui. Vamos lá. Primeira característica, estrutura do texto. Ele possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, eu vou apresentar a ideia, o tema, o assunto que eu vou desenvolver, que eu vou argumentar. No desenvolvimento, eu vou explorar os argumentos. É aquilo que defende o meu tema. E por último, eu vou fundamentar e concluir o meu texto. Vamos observar um exemplo de texto aqui? Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Olha o tema, assunto. Qual é o assunto? Mobilidade urbana. Bom, continuando o texto. No entanto, o que se vê e observa-se no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Olha aí meus argumentos. Trouxe 2 argumentos. Que há muitos congestionamentos e que o transporte público é ineficaz. Sempre é importante você observar o assunto e os seus argumentos na sua leitura e análise aí. E agora um resumo da nossa aula de hoje. Primeiro a gente falou sobre o texto narrativo, tipologia narrativa. É o tipo de texto no qual contamos um ou mais fatos que ocorrem em um determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Narrador, tempo, espaço, personagem, enredo. Sempre lembrar disso aí. O texto descritivo é o tipo no texto que se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Lembre-se, eu preciso criar uma imagem daquele objeto na cabeça do leitor. E por último, o texto dissertativo. É o tipo de texto no qual expomos ideias gerais, em seguida da apresentação de argumentos que a compõem. Eu tenho um assunto e aí eu defendo esse meu ponto de vista por meio de argumentos. Bom, eu agradeço a aula de hoje e deixo o seguinte pensamento. Conhecimento é para ser compartilhado com todos.
Um abraço e até a próxima aula.